Good morning. It's good to be here. Bom dia, muito bom estar aqui. I've known about Esperanza for a long time Eu sabia sobre a Igreja de Esperança por um longo tempo, through Guilherme and Alessandra. por meio do Guilherme e da Alessandra. So even when Esperanza was small, Então, mesmo quando a Igreja de Esperança ainda era pequena, I was praying for you. eu estava orando por vocês. So I'm glad to be here in your presence. Então, estou muito grato de estar aqui na presença de vocês. This morning I'm going to be preaching on Mark 1, verses 40 through 45. Nessa manhã, eu estarei pregando no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Before I begin, I'm going to have Rodolfo read the Portuguese translation. E antes de eu começar, eu vou pedir para o Rodolfo ler a versão em português. Então, gente, é Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu vou ler da Almeida, século 21. Versículo 40. Aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E, advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda a parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. I know Guilherme just prayed, but I just want to say a little quick prayer. Eu sei que o Guilherme já orou, mas eu gostaria também de fazer uma breve oração. Gracious Father, Gracioso Pai, I praise you that we are able to hear from you. eu te louvo porque nós podemos ouvir de você. I pray that you are able to let us speak truthfully of you. E eu oro para que o Senhor nos permita falar de forma verdadeira sobre o Senhor. And that we may hear truthfully from you. E que nós possamos ouvir verdadeiramente do Senhor. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém. This story is an amazing account of Jesus' healing. Essa história é um relato maravilhoso sobre a cura de Jesus. The man is so overjoyed he forgets what Jesus told him to do. O homem está tão sobrepujado pela alegria que ele simplesmente esquece o que Jesus falou para ele. And he runs to tell everybody what had happened. E ele corre e conta para todo mundo o que acabou de acontecer. Now we may think that he's so deeply overjoyed Nós podemos pensar que ele está tão sobrepujado pela alegria, because he's been changed by Jesus, porque ele foi realmente curado por Jesus, that he cannot help but run out and tell people que ele não pode evitar senão correr e contar para todo mundo about what Jesus has done. sobre o que Jesus fez com ele. We saw that with the Samaritan woman, Nós vimos na mulher samaritana a woman who was covered with shame and separated from her community, uma mulher que estava coberta por vergonha e separada da sua comunidade, but after encountering Jesus, she runs back to the community mas após ser curada por Jesus, ela corre de volta à sua comunidade, that had caused her so much shame. que causou tanta vergonha para ela. Her encounter with Jesus just caused her to be overjoyed to tell about him. O encontro que ela teve com Jesus simplesmente a tornou assim muito alegre para contar essa notícia aos outros. We may think that this is true of this story, E nós podemos pensar que isso também ocorre nessa história, but this is not the case. mas não é isso que ocorre. This is tragic, Essa história é trágica. and we need to pay close attention to what the story is telling E us. nós precisamos prestar muita atenção para o que essa história está nos contando. It's sad because we see in verse 45 that Jesus is left to lonely places. É triste porque nós vemos no verso 45 que Jesus é deixado em lugares desertos. The man was separated from the community, but Jesus restored him. O homem era separado da sua comunidade e Jesus o restaura.
But as a result, Jesus is marginalized from the community. Mas, como resultado, o próprio Jesus é marginalizado da própria comunidade. So I want us to see the movement of salvation and the man's response to salvation. Então, eu quero que nós prestemos atenção nesse movimento da salvação e a resposta do homem a essa salvação. So let's look at verses 40 and 41. Então, vamos olhar para o versículo 40 e 41. What we see is this man is coming in desperation. O que nós vemos é esse homem chegando em desespero. He comes and then he falls on his knees Ele chega e então ele cai aos seus joelhos and he cries out. e ele clama. Jesus had gained a reputation, Jesus tinha já uma reputação, a reputation already in Mark, even though it's early in the account. uma reputação mesmo em Marcos, ainda que esse relato seja muito inicial no Evangelho. The people knew his authority in teaching, As pessoas conheciam sua autoridade no ensino, his authority over demons, sua autoridade sobre os demônios his authority over sickness. e sua autoridade sobre as doenças. So all the people are talking about Jesus and clamoring for Jesus. Então, todas as pessoas estão falando sobre Jesus e suplicando a Jesus. So this man in his desperation comes and falls on his knees and cries out. Então, este homem, no seu desespero, ele chega e ele cai aos seus joelhos diante de Cristo. If you will, you can make me clean. Se o Senhor quer, você pode me limpar. Now we need to understand the man's situation. E aí nós precisamos entender a situação desse homem. He was separated in three ways: Ele era separado de três formas: physically, socially, and legally. fisicamente, socialmente e legalmente. He had a skin disease, Ele tinha uma doença de pele and he must make this obvious to everyone. e ele precisava tornar isso óbvio para todos. He was required to wear dirty clothes, Ele era requerido dele usar roupas sujas, to have unkempt hair or Pra- messy hair. de ter um cabelo desarrumado. He has to put his hands up and cry out, unclean, unclean. Ele tinha que colocar suas mãos ao alto e gritar: eu sou impuro, impuro. He's not supposed to hide his condition Ele não podia esconder a sua situação, because he may contaminate the others. porque ele poderia, com isso, contaminar outras pessoas. He may make them unclean, Ele poderia tornar as pessoas impuras, not just with sickness, but before God. não apenas com a sua doença, mas também impuro diante de Deus. So physically he's separated, and he's now also socially separated. Então ele era separado fisicamente, mas ele também era separado socialmente. He's isolated from fellowship. Ele está isolado de comunhão. Now he's able to come to the temple, but he has to stand behind a divider. Ele poderia ir ao templo, mas ele tinha que ficar atrás, na parte de fora do templo interior. And I don't know how you say when COVID you had to give some space. What was that in COVID, like safe space? You have to stay 2 meters apart in COVID. Yeah. What was that called? Tinha em português. Well, no, I'm just asking you. Oh yeah, sure, whatever. So, like in Ele tinha que COVID, manter uma like- distância segura para as pessoas, de mais ou menos 2 metros. But he had to have 50 steps away. Mas ele tinha que ficar, na verdade, a 50 passos longe das pessoas. So instead of just a temporary COVID time, his whole life was 50 steps away from people. Então, ao invés de somente uma separação temporária, ele tinha que manter a sua vida, na verdade, separada das pessoas. And so not only did he suffer physically and socially, but also legally. E não apenas ele sofria socialmente e fisicamente, mas também legalmente. Because he had a skin disease or leprosy, Porque ele tinha essa doença de pele, que era a lepra, he was judged by the law. ele era julgado pela lei. And so he would have felt cursed by God, Então, ele provavelmente se sentia amaldiçoado por Deus. and others would have considered him cursed. E as pessoas também considerariam ele como amaldiçoado. That his skin disease was a result of his sin. Então, a doença da pele era um resultado do seu pecado. So you can imagine day in, day out, year in, year out, of him being eaten away. Então, você pode imaginar todos os dias, todos os anos, ele simplesmente nessa situação de separação. But when he hears the rumors of what Jesus can do, Mas quando ele ouve os rumores acerca do que Jesus pode fazer, it doesn't matter anymore. isso não importa mais. He's beyond courage, he's desperate. Ele está além da coragem, ele está desesperado.
He throws aside barriers and conventions. Ele simplesmente lança fora as barreiras e todas as convenções. He must get near Jesus. Ele precisa se aproximar de It doesn't Jesus. matter what anyone else thinks. Não importa o que as pessoas vão pensar disso. I don't know if you've ever come to Jesus unashamed. Eu não sei se você já chegou ou se aproximou de Jesus sem qualquer vergonha, Raising your hand saying, unclean, unclean. erguendo suas mãos e dizendo, eu sou impuro, eu sou impuro. I remember when I did. Eu lembro quando eu fiz isso. I did not have a skin disease, but I had a sin disease. Eu não tinha uma doença de pele, mas eu tinha uma doença de pecado. On the outside, I looked clean, but inside, I was decaying. Por fora eu parecia limpo, mas por dentro eu tinha essa sujeira. So in my moment of desperation, Então, no meu momento de desespero, I raised my empty hands to God and cried out, unclean, unclean. eu levantei minhas mãos impuras diante de Deus e gritei, eu sou impuro, eu sou sujo. Because I knew only Jesus could cleanse me. Porque eu sabia que apenas Jesus podia me limpar. I was so excited and unashamed of Jesus. Eu estava tão empolgado e tão desavergonhado diante de Cristo. I remember in my early days of excitement Eu lembro dos meus primeiros dias de empolgação that there was a famous photographer que havia um famoso fotógrafo. I was having a conversation with, Eu estava tendo uma conversa com ele and he asked me if I really did believe in Jesus. e ele me perguntou se eu realmente cria em Jesus Cristo. And I said, yes. E eu disse, sim. He said, you're a bigger idiot than I thought. E ele disse, você é mais idiota do que eu pensava. But I didn't care what this man thought, Mas eu não me importei com o que essa pessoa pensava, because he could not make me clean. porque ele não podia me tornar puro. Only Jesus could. Apenas Jesus podia. And so we see this throughout the gospel again and again. Então nós vemos isso através dos evangelhos uma vez e outra. People coming to Jesus unashamed because only Jesus could clean them. As pessoas se aproximando de Jesus desavergonhadas, porque só Jesus podia limpá-las. The woman who bled for years and years wanted to touch the hem of his garment. A mulher que sangrou anos e anos queria tocar a orla da sua veste. The Samaritan woman running back, carrying no more shame. A mulher samaritana voltando para sua comunidade sem qualquer vergonha. The sinful woman who walked into the Pharisee's house, A mulher pecadora que entrou na casa dos fariseus, crying on his feet and washing his feet with her hair. chorando aos pés de Jesus e lavando os pés de Jesus com seus cabelos. She despised the shame. Ela desprezava a vergonha. When we know what Jesus can truly do, Quando nós sabemos o que Jesus realmente pode fazer, we come to him raising our empty hands saying, unclean, unclean, nós podemos levantar nossas mãos vazias dizendo, eu sou impuro, because he can make us clean. porque Ele pode nos limpar e purificar. And so it's not a surprise Então não é uma surpresa that sinners, tax collectors, and prostitutes ran to him. que pecadores, coletores de impostos e prostitutas corriam até Jesus. And so he says, if you are willing, you can cleanse me. Então ele diz, se você quer, você pode me limpar. He knows that Jesus can clean him, he just doesn't know if he's willing. Ele sabe que Jesus pode purificá-lo, mas ele não sabe se Jesus quer purificá-lo. But Jesus says he is willing, and he reaches out and cleanses him. Mas Jesus diz, eu quero. Então Jesus o toca e o purifica. Jesus can do what we cannot do for ourselves. Jesus pode fazer o que nós não podemos fazer por nós mesmos. And Jesus could do even what the law could not do. E Jesus podia fazer mesmo aquilo que a lei não podia fazer. The person with a skin disease could go to the priest, A pessoa com uma doença de pele poderia ir ao sacerdote and the priest could evaluate the man's condition e o sacerdote podia avaliar a condição daquele homem and declare him clean or still unclean. e declarar aquele homem puro ou ainda impuro. If he was declared clean, he could go back and socialize. Se o sacerdote declarasse puro, ele poderia retornar para a sua vida social. He would be returned to the community. Ele estaria então retornando para a comunidade. But we see that Jesus does not declare him clean. Mas nós vemos que Jesus não declara ele limpo. Jesus makes him clean. Jesus torna ele limpo. Jesus reaches out and touches. Jesus então alcança ele e o toca. So with the law, the clean can become unclean. Então, pela lei, aquilo que é puro pode se tornar impuro.
But through the touch of Jesus, the unclean become clean. Mas pelo toque de Jesus, aquilo que é impuro pode se tornar puro. It's a wonderful moment of salvation for this man. E isso é um momento maravilhoso de salvação para esse homem. But this is not a tender and mild moment. Mas esse não é um momento, digamos, simples. Now, in older versions of English translations, Em antigas versões da tradução inglesa, in verse 41, no versículo 41, it says that Jesus is full of indignation. diz que Jesus ele estava cheio de indignação. But in the Portuguese and in the English translations, often it's compassion. Mas nas versões portuguesas e também inglesas contemporâneas, geralmente é traduzido compaixão. But the better reading is probably that he is indignant. Mas a melhor tradução, provavelmente, é que Jesus estava indignado. We see that Jesus has a very rough interaction with this man. Nós vemos que Jesus teve uma interação muito dura com esse homem. Jesus sends him away with a warning. Jesus, ele manda essa pessoa embora com um aviso. He says, "Now listen, go to the priest." E ele diz, olha, ouça, agora vai ao sacerdote. So Jesus is very strong with healing, but also with sending him out. Então Jesus é muito forte na sua cura, mas Jesus também é muito forte na hora de despedi-lo. So Jesus is not tender and mild here. Então Jesus não é muito educado nesse momento. One time, a student came to Canadian Labrie. Uma vez, um estudante chegou ao Labrie, Canadá, She was not a Christian, e ela não era cristã, and she was very nervous about coming. e ela estava muito nervosa sobre ir ali. It was about 2 years of my relationship with her that she finally was convinced to come. Então foi depois de 2 anos de um relacionamento com ela que ela foi convencida de vir ao Labrie. When she finally came, she said, I don't like Christians, but I do like Jesus. E ela dizia, quando ela chegou ali, eu não gosto dos cristãos, mas eu gosto de Jesus. I said, I don't know who that is. E o Clark falou, eu não sei quem é esse. She said, what? E I ela- thought you were Christians. E ela falou, o quê? Eu pensei que vocês eram cristãos. I said, who is this Jesus? E o Clark perguntou, quem é esse Jesus? She was so confused. E ela se tornou tão confusa. I said, oh, do you mean the man who's very kind to children and says wise things? Ah, você está falando daquele homem que era muito educado com as crianças e falava coisas educadas também? She said, yes, that's him. E ela falou, sim, é sobre esse aí. I said, I don't know him. E o Clark falou, eu não conheço ele. She was very confused. E ela se tornou muito confusa. So I gave her a Bible, Então eu dei a ela uma Bíblia and I said, I want you to read the Gospel of Mark, e eu disse, vai e lê o Evangelho de Marcos. and then we can talk in a week. E depois de uma semana a gente conversa. So she was happy that I gave her a Bible, Então ela ficou muito feliz de que eu dei para ela uma Bíblia, but she came back the next day, mas ela voltou no próximo dia and she said, Jesus can be a real jerk. e ela disse, Jesus pode ser realmente um tolo. I said, now I think we're talking about the same person. E o Clark falou, agora sim a gente está falando da mesma pessoa. Jesus is not always so gentle. Jesus não é sempre gentil. So who is this Jesus? Então, quem é esse Jesus? It's in this instance, we see Jesus is full of compassion. Nessa ocasião, nós vemos que sim, Jesus está cheio de compaixão. We can't deny this. He's cleansing the leper. Nós não podemos negar isso, ele está simplesmente limpando o leproso. But why would this word be indignation? Mas por que essa palavra deveria ser indignação? He's upset about something without denying the dignity. Ele está entristecido sobre algo sem negar a dignidade disso. He's angry, but he's healing. Ele está irado, mas ao mesmo tempo ele está curando. In fact, later on, when he's sending the man to the priest, De fato, depois, quando ele envia esse homem ao sacerdote, in verse 43, no verso 43, the Greek word is ekbalion. A palavra grega é ekpeli. Every time that word is used in the Gospel of Mark, Todas as vezes que esta palavra é utilizada no Evangelho de Marcos, is to cast demons out. isso tem a ver com expulsar demônios. But he's casting the man to the priest. Então ele está expulsando esse homem para o sacerdote. And then he tells him sternly, E ele diz então ao homem de forma muito séria, don't tell anyone, go to the priest. não conte para ninguém, vá para o sacerdote. He's filled with anger, but not at the man. Ele está cheio de ira, mas não
com o homem? He's angry at the ravages of sin and death. Ele está irado com essas consequências do pecado e com a morte, That hangs over this man, que está sobre este homem, over humanity, sobre a humanidade and on people's hearts. e nos corações das pessoas. So he's not just sad, he's angry. Então ele não está somente triste, ele está irado. And to love someone who's enslaved to sin, Sorry. to love someone who's enslaved to Então, sin, para amar alguém que está escravizado pelo pecado, comes at a great cost. isso chega somente a um grande custo. It takes a lot of strength Isso nos exige muita força and righteous anger e muita ira justa and lots of love. e muito amor. Anger and righteous love that they might be free from sin and death. A ira e esse amor é justo para que eles possam ser livres do pecado. And Jesus wants this man to be free. E Jesus quer que esse homem seja liberto. So he sends him out with a strong warning. Então, ele envia esse homem com um aviso muito sério. Also because he does not trust the crowds. E também porque Jesus não confia nas multidões. It seems that this healing was a private affair. Parece que essa cura foi algo muito privado. You don't see the crowds hanging on Jesus. Você não vê, nesse momento, a multidão próxima de Cristo. So he's supposed to go and not tell anyone. Então, ele deveria ir e não contar a ninguém. He's supposed to go to the priest, Ele deveria ir ao sacerdote, but the man doesn't do it. mas o homem não faz isso. Now we might read this as he's so excited he left and told everybody. Nós podemos olhar isso e pensar, ele estava tão empolgado que ele somente correu e contou para todo mundo. An overflowing happy response. Então, foi uma resposta assim, sobrepujada por alegria. But this is not how the story is meant to be read. Mas isso não é a forma que essa história deveria ser lida. There's a tinge of regret Existe algo a lamentar aqui, because the crowds are not to be trusted. porque a multidão não pode ser confiada. Throughout Mark, the people bombard Jesus. Bombard, like overwhelm. No Evangelho de Marcos, a multidão sempre bombardeou, sobrepujou Jesus. If you read the first 8 chapters in Mark, Se você lê os primeiros 8 capítulos de Marcos, you can feel exhausted, você se sente exausto. and you can feel Jesus' E exhaustion. você pode sentir também a exaustão de Jesus. I wish I had this picture for you. Eu desejaria ter aqui essa imagem. It's a picture of Taylor Swift, É uma imagem de Taylor Swift, but it's a well-done photograph. mas é uma foto muito bem tirada. It's when she became famous when she was 17. É de quando ela se tornou famosa, quando ela tinha 17 anos. And she's the only visible person in the middle, E ela é a única pessoa visível no meio, and it's all dark around her. e está tudo escurecido no entorno dela. And all you see is cameras and hands reaching out to touch her. E tudo que você vê são câmeras e mãos querendo tocá-la. You feel her loneliness. E você sente, então, a solidão dela. That's the picture Mark wants us to have of Jesus. E essa é a imagem que Marcos quer que nós tenhamos de Jesus. So one scholar said, Então, um estudioso disse: let's not mistake proximity and enthusiasm for faith. não confundamos proximidade e entusiasmo com fé. Let me repeat. Don't think that proximity and enthusiasm for Jesus is equal to faith. Não pensem que proximidade e entusiasmo por Jesus é igual a fé. We often judge the church as successful. Nós podemos... Sorry, the church? What did I say? We often judge the church as successful Nós, geralmente, achamos que a igreja é bem-sucedida if there are many people there and they're very excited. se existem muitas pessoas ali ou se elas estão muito empolgadas. But according to the gospel in Mark, Mas, de acordo com o Evangelho de Marcos, says that excitement and closeness does not equal faith. ali é dito que proximidade e empolgação não é sinal de fé. So Jesus does not trust the crowds. Então, Jesus, ele não confia na multidão. So he tells the man to be quiet and go to the priest Então, ele diz ao homem para estar em silêncio e ir ao sacerdote, because he wants to give the priests a testimony. porque ele quer dar ao sacerdote um testemunho. So in this first part of the passage, we hear about this man's cleansing. Então, na primeira parte dessa passagem, nós ouvimos sobre a purificação desse homem.
But in the second half, we hear about his response to this Mas cleansing. na segunda parte, nós ouvimos sobre a resposta dele a essa purificação. What this man does O que esse homem faz is to respond to Jesus not in Jesus' way, but in his own way. é responder a Jesus não da maneira de Jesus, mas da sua própria maneira. Jesus wants him to go to the priest to make offerings, Jesus quer que ele vá ao sacerdote para oferecer sacrifícios, presumably to make a testimony to the scribes and the priests. provavelmente para que isso ofereça um testemunho aos escribas e aos sacerdotes. He's supposed to make an offering of thanksgiving for what God had done. Ele deveria oferecer uma oferta de gratidão pelo que Deus havia feito. I'll say more about that in just a minute. Eu vou falar mais sobre isso em breve, But we need to see first that Jesus does not subvert the law, mas nós vemos primeiro aqui que Jesus não subverte a lei, but he fulfills it. mas ele cumpre a lei. Some people say that Jesus is rejecting the law Algumas pessoas dizem que Jesus está rejeitando a lei when the leper comes to him quando o leproso chega até ele, because he touches him. porque Jesus toca ele. The ethic of love overpowers the law. Então, falam que a ética do amor, ela sobrepuja a própria lei. But I don't think that's the case here. Mas eu não acho que é isso que ocorreu aqui. It makes no sense of his later command that the man go to the priest. Isso não faz sentido de acordo com esse mandato de Jesus de que ele vá até o sacerdote And to make offerings according to the law. e que ele ofereça ofertas de acordo com a lei. He's not rejecting the law, he's fulfilling it. Eles não estão rejeitando a lei, Jesus está cumprindo a lei. Because the law points to God. Porque a lei aponta para Deus. And so Jesus does not break the law, but he is the very point of the law. Então Jesus não está quebrando a lei, Jesus é o próprio ponto da lei. Paul says that the law points to Jesus Paulo diz que a lei aponta para Jesus and to the need for our salvation. e para a necessidade da nossa salvação. So to put it simply, Então, para colocar de forma simples, the law points to our need to be cleansed, a lei aponta para a nossa necessidade de sermos purificados, which only God can truly do. que apenas Deus pode fazer. And so this is what Jesus demonstrates in himself. Então, isso é o que Jesus demonstra em si mesmo. So he calls the man to give an appropriate response, Então, ele chama o homem para oferecer uma resposta apropriada, to show himself to the priest. para se mostrar ao sacerdote. Look, I've been cleansed. Veja, eu fui limpo. I'm here to give my thanks to God. Eu estou aqui para oferecer minha gratidão a Deus. Can you declare me clean Você pode me declarar limpo? so that you might know what God has done? Então, eles podem saber com isso aquilo que Deus fez. So Jesus does not reject the law. He puts us in right relationship to it. Então, Jesus, ele não rejeita a lei, ele nos coloca em um relacionamento correto com ela. The law cannot justify us. A lei não pode nos justificar, It cannot cleanse us. a lei não pode nos purificar. But it does point to the one who can. Mas a lei, de fato, aponta para aquele que pode. It points to Jesus. Aponta para Jesus. And so his cleansing of the leper is a witness to the priests. Então, essa purificação do leproso é um testemunho para o sacerdote. So what this means is that the testimony is a witness that God is doing a new work. Então, just the beginning. That this is a witness of God. Isso God doing a new então work. é um testemunho aos sacerdotes de que Deus está fazendo uma nova obra. That this new work is happening in Jesus. Que esta nova obra está ocorrendo em Jesus. That there is evidence of what he has just done. Que há evidências daquilo que ele acabou de fazer. He's healed a leper. Ele curou um leproso. He has made the unclean clean through his power. Ele tornou o que era impuro, puro por meio do seu poder. So God is doing a new work in Jesus Então Deus está fazendo uma nova obra em Jesus and fulfilling what the law has been pointing e to. cumprindo aquilo a que a lei estava apontando. This Jesus can do only what God can do. Jesus pode fazer aquilo que apenas Deus pode fazer. To do what the rabbis considered impossible. Fazer aquilo que os rabinos consideravam impossível. They believed if you can heal leprosy, you can cure death. Eles criam que se você pode purificar leprosos, você pode curar a própria morte. Only God can heal leprosy. Apenas Deus pode curar a lepra. So Jesus wants the priests to know that Jesus is here doing a new work. Então, o que Jesus queria é que os sacerdotes soubessem que ele está fazendo uma nova obra.
But what does the man do? Mas o que o homem faz? He doesn't do it. Ele não faz o que Jesus pediu. Thanks for the healing, thanks for the cleansing. Obrigado pela cura, obrigado pela purificação. I'm out. Eu estou em outra. So the man has failed to respond as Jesus has called him to do. Então o homem falhou em responder da forma que Jesus o pediu para ser feito. And he cancels the evidence that God is demonstrating. E ele cancela então a evidência daquilo que Deus está demonstrando. It causes the crowds to be excited about what Jesus can do, Ele então causa a própria multidão a estar empolgada com o que Jesus fez, but not about who he is. mas não sobre aquilo que ele é. So the man does not only cancel the evidence that God is doing something new, Então o homem não apenas cancela essa evidência de que Deus está fazendo algo novo, but causes the crowds only to be excited about what Jesus can do. mas ele então causa também a própria multidão a ficar empolgada com aquilo que Jesus faz. So as soon as the lonely man is restored to community, Então, tão breve quanto este homem solitário é restaurado à sua comunidade, Jesus is marginalized from community. Jesus é marginalizado da comunidade. The leper was marginalized and yelled, "Unclean, unclean." O leproso era marginalizado ao colocar suas mãos e falar, sou impuro, sou impuro. Jesus touches him, heals him, restores him, Jesus toca-o, Jesus cura-o, o restaura, but by the man going out, he alienates Jesus. mas à medida que esse homem vai para as multidões, ele aliena o próprio Jesus. So it says in verse 45, Então é dito no verso 45, as a result of the man going out, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. tornando público o que havia ocorrido e divulgá-lo por toda parte, desse modo Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora em lugares desertos. So in this account, we see a small example of the gospel. Então, neste relato, nós vemos um exemplo pequeno do próprio Evangelho. In the cleansing, Jesus and the leper have traded places. Na purificação, Jesus e o leproso, eles trocaram de lugar. So in the first action, we see what only Jesus can do. Então, na primeira ação, nós vemos o que só Jesus pode fazer. In the second act, of the response to this miracle. Então, na segunda ação, a resposta do que o homem pode fazer. And this is the tragedy. E esta é a tragédia. We see that the man who was so desperate to be cleansed, Nós vemos que o homem estava tão desesperado para ser purificado, going to the only one who could cleanse him, indo àquele que era o único que poderia purificá-lo, neglects the very call that Jesus gives him. ele negligencia o chamado que Jesus deu a ele. Even though Jesus told him strongly. Mesmo Jesus falando com ele de forma forte. So as a result, Então, como resultado, not giving a faithful response, não oferecendo uma resposta fiel, this man who has been healed by Jesus este homem que foi curado por Jesus misrepresents and marginalizes him. não representa Jesus e marginaliza Jesus. So I ask this of myself and Então- I ask it of you. Então eu pergunto isso a mim mesmo e eu pergunto também para vocês. How do we respond to the gift of salvation so freely given to us? Como nós respondemos a este dom da salvação que foi livremente dado a nós? Given to those of us who were so desperate to be cleansed. Dado a nós que estamos tão desesperados para ser purificados. How might we respond, Como nós respondemos, not just in proximity and enthusiasm, não apenas em proximidade e entusiasmo, but also in faithfulness? mas também em fidelidade. If we do not act in faithfulness, Se nós não agirmos em fidelidade, we can marginalize Jesus even though we're enthusiastic. nós podemos marginalizar o próprio Jesus mesmo que estejamos empolgados. And in fact, we can marginalize others from Jesus. E nós podemos também marginalizar outros em relação a Jesus. Because this is what we see in the next story in Mark. Porque isso é o que nós vemos na próxima história, no próprio Evangelho de Marcos. The paralytic cannot get to Jesus because of the crowds. O paralítico, ele não consegue chegar a Jesus justamente por causa da multidão. He needs Jesus but cannot get there. Ele precisa de Jesus, mas ele não consegue chegar lá. So how might we make way Então, como nós podemos abrir um caminho for those in our midst para aqueles em nosso meio who are desperate for que Jesus? estão desesperados por Jesus? How might we not only declare what Jesus has done, Como que nós podemos não apenas declarar o que Jesus fez,
but declare faithfully through our lives mas declarar fidelidade em nossas vidas who he is. em relação ao quem Ele é. Amen. Amém.